Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Vika e no vídeo de hoje vou explicar como eu faço para desenhar flores e folhas, assim, é um desenho bem aleatório, tá bom? Então para isso eu vou utilizar metade de uma folha de ofício, é uma folha comum, tá bom? Dobrada ao meio, não é uma folha de desenho, não tem nada especial aqui, ela é até bem fininha, eu não sei se é gramatura 80, 75, eu já não me lembro. E vou utilizar aqui um lápis HB, também é um lápis super comum, nada de material de desenho específico, nada disso, tá? Então, para começar, eu vou fazer um círculo, ok? Para isso, nós vamos deixar a mão assim bem leve. Tem alguns exercícios aqui sobre como desenhar círculos, figuras geométricas. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, porque só cabem 5 vídeos, tá? No card. Então eu vou tentar fazer aqui esse círculo, ele não precisa estar perfeito, eu posso fazer ele bem clarinho, tá? Eu vou escurecer um pouco só por causa, para vocês enxergarem aí perfeitamente e tal, mas vocês aí não precisam, tá bom? Aqui eu vou fazer um núcleo, então eu vou fazer um círculo também dentro dele, assim, mais próximo do centro, que eu consiga fazer e tal. Se você quiser ter uma noção mais ou menos se isso está no centro, dá para medir com o próprio lápis. Então você coloca aqui o dedo exatamente no local que está aqui marcado no papel, a ponta do lápis vai estar ali. Você tem noção de que essa é a distância. Essa é a distância. Aqui em cima a mesma coisa, podemos medir assim. E aqui, olha. Aí dá até para consertar um pouquinho alguma coisa que queira. Se não, tá ótimo assim também, tá? Nós agora vamos fazer a marcação aqui das pétalas. Eu vou construir 4 pétalas, eu não sei o nome dessa flor. Eu vi um desenho assim cheio de flores numa rede social e eu adorei o desenho, então eu resolvi desenhar flores. Essas pétalas elas não vão estar se tocando aqui no início e vai ter uma segunda camada aqui de pétala também, tá bom? Então eu vou fazer só uma marcação. Eu quero construir 4 pétalas e não quero que elas tenham contato aqui. Então eu tento fazer bem clarinho, só para marcar o espaço. Pronto. E deste lado também. Desse lado também. E tá bom o formato, acho que sim. Desenhar esse círculo aqui é a técnica padrão para desenhar flores viradas pra gente, no caso, tá? É muito mais fácil com que pareça com uma flor, com que as pétalas fiquem parecidas e tal. Se não, fica uma maior que a outra e no início é complicado desenhar assim. Então essa circunferência ajuda. Se nós formos desenhar, por exemplo, uma azaleia, eu vi uma imagem também na internet, a azaleia já seria um pouquinho comprida, então eu teria que fazer círculo um pouco maior. Não é o que vamos fazer hoje, era uma florzinha assim, então eu vou lembrar um pouco um coração aqui nas pétalas. Aqui eu vou tentar manter sempre nesse círculo, ok? Só que ele é um guia, então eu posso sair um pouquinho, olha aqui, sair um pouco do círculo, só que eu vou tentar fazer isso com as outras pétalas também, para que elas não saiam tanto, tá? Então aqui eu posso só arredondar, posso fazer uma curvinha aqui. Aqui eu saí um pouco mais, eu posso reduzir essa distância aqui, tá vendo? Do círculo. Aqui ficou um pouco quadrado demais, não é isso? Então eu vou tentando arredondar, eu vou olhando para o meu desenho e vendo o que agrada e o que não agrada, tá bom? Uma coisa que eu posso fazer aqui é arredondar essa parte de baixo, porque aí dá essa sensação mais arredondada igual esses aqui, tá? E aqui eu vou consertando o que eu acho que fica mais bonito. Faço aqui um arredondamento fora do círculo. Nós vamos fazer agora a segunda camada de pétalas. Eu pensei em fazer elas aqui no limite do círculo, dar esse círculo guia. Só que eu vou fazer mesmo do mesmo tamanho que essas aqui, só que elas vão estar ali atrás. Então eu faço um arredondamento parecido com estas. Aqui eu posso fazer uma entradinha assim, estão vendo? E aí depois essa parte segue. O ideal é fazer bem claro assim com o lápis, porque nós vamos apagar bastante coisa e corrigir bastante coisa. Aqui já está, eu apaguei as linhas guias e aí eu posso fazer umas marcações, tá? Nada demais, então aqui eu posso fazer uma entradinha, como eu fiz nessa daqui.
Posso fazer até uma segunda, para não ficarem iguais. São as marcações bem tradicionais, assim, de pétalas, tá? Essa daqui, ela tem uma entradinha, então eu posso fazer um tracinho aqui, como se continuasse, depois a pétala vem aqui por cima. Posso fazer aqui uma marcação quase igual a essa, só que para baixo. Aqui a mesma coisa. Eu tento fazer aqui uma marcaçãozinha, olha aqui. Eu fiz uma quebra nessa pétala, para ela não ficar totalmente redonda. Eu posso deixar uma outra sem nada, tá? Essa aqui eu vou fazer uma coisa bem discreta. Não precisa ter sempre uma marcação aqui na folha. Aqui eu posso fazer... Fazer um arredondado aqui, estão vendo? Aqui eu posso fazer assim também. Eu achei esse núcleo pequeno, então eu vou aumentar ele um pouquinho mais. Se vocês acharam que o de vocês aí tá com o tamanho ideal, é só deixar. Eu vou deixar esse aqui um pouquinho maior também, nada assim demais. E vou fazer agora aqui um sombreado, tá? Se vocês forem colorir, é só, pronto, pensar assim nessa sombra. Essa parte mais escura, aqui dentro um pouquinho mais claro para identificar uma luzinha, tá? E vou fazer também aqui umas sombrinhas assim, como se fosse uma marcação da folha. Nada demais, estão vendo assim, olha. São quase linhas verticais em alguns momentos, outras um pouquinho mais arredondadas. Não é muito escuro. Passa o lápis de uma maneira assim leve. Não precisa estar perfeito. Eu posso demarcar um pouco mais as linhas que estão à frente, tá bom? E aí aqui nesse centro eu posso fazer uma marcação um pouco mais forte para delimitar o espaço. E aí eu vou fazer umas linhas com bolinhas em cima, tá? Então eu faço aqui para esse lado, posso fazer quase linha reta, fazer pro lado oposto, umas maiores, umas menores. Elas podem ter uma curvatura. Eu só vou tentar fazer elas um pouco mais escuras do que as outras linhas, ok? Elas estão na frente, então geralmente nós marcamos uma linha mais grossa ou uma cor mais forte para se destacar e mostrar que tá mesmo ali na frente. Agora eu só vou reforçar mesmo as linhas para delimitar o meu desenho. Eu vou lembrar também que existe aqui um jogo de luz e sombra, assim como nós fizemos aqui um sombreado para dizer que a luz está mais para cá. Nós também temos que lembrar do sombreado ou começar a perceber ele, se ainda não faz parte assim da sua percepção no desenho, é que as coisas que estão na parte de cima vão causar uma sombra na parte de baixo. O meu dedo está aqui e a partir do momento que ele toca aqui o papel, se constroem duas sombras aqui, tá? A primeira, ela é muito juntinha ao dedo e ela é mais escura, e depois ela é um pouquinho mais clara. E você consegue diferenciar as duas sombras como se fossem duas sombras e não uma só, ok? Inclusive tem uma terceira sombra aqui que é bem mais clara e tal, depende da luz, a fonte, o lugar que ela tá incidindo, não é isso? Mas vamos prestar atenção em, pelo menos, fazer um sombreadinho aqui com um lápis muito de leve no papel, marcando o formato, tá bom? Dessa folha que tá em cima dessa pétala aqui. No caso são duas pétalas, mas pronto. E aí dá para fazer esse sombreado, e isso vai ajudar o seu desenho a ter uma sensação mais realista. Inclusive esse núcleo, ele também precisa de um sombreado, porque ele tá em cima da flor. Então, se você prestar atenção nesse pequeno detalhe da sombra, ela já vai mudar bastante o seu desenho, tá?
E se você fizer a mesma cor que tá aqui em cima, não vai dar tanto essa sensação de sombreado. Então, se eu fiz aqui, por exemplo, eu fiz muito escuro, eu posso delimitar mais o meu núcleo. Então, eu escureço uma linha, eu tento, né, porque aqui tá uma linha bem grossa, então várias linhas e tal. Então, eu tento fazer isso. E aí sim, eu começo a fazer o sombreado ao redor, bem clarinho. E vou tentando fazer essa distinção do que é núcleo e o que é sombra, ok? Não vou gastar muito tempo aqui. Aqui eu também posso fazer uma sombra esses palitinhos aqui, que eu não sei o nome disso. Inclusive eu não estou seguindo uma sombra assim perfeita, estão vendo? É mais só para constar aqui. Pronto, não esqueçam de fazer as sombras, tá bom? Entre cada pétala, essas estão em cima, essa aqui tá embaixo. Aqui, essas duas estão sobrepondo esta aqui, tá vendo? Nós não vemos essa parte aqui, a continuação da pétala de baixo, então mostra que essas estão por cima. Posso criar aqui tracinhos iguais a esses que nós fizemos aqui. Sei lá, pode fazer alguma coisa assim, bem clara e tal. Eu vou deixar desse jeito, pra mim tá ótimo, ok? O ideal é observar a foto de uma flor e tal e continuar isso, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma folha. Pra isso nós vamos fazer um formato de gota, tá bom? Então arredonda e arredonda. Nós vamos fazendo com calma, tá bom? Vamos modificando o desenho, se perceber que não gostou de alguma coisa. Aqui, para essa folha, eu vou fazer como se fosse um Y ou um V para cima. Ele pode ser assim, sempre com esse formato, ou ele pode ter um arredondamento. Estão vendo? Ficou mais para Y do que para V. Fiz assim. Se for muito complicado, faz o Vzinho assim um pouquinho mais arredondado. Quase um U agora, tá bom? Posso desenhar mais uma folha aqui, bem grande. É só arredondar de um lado e do outro. Faço aqui um pouco curva essa linha, tá? Do meio, esse veio, eu acho que chama, não sei direito. Posso fazer assim, ou posso fazer uma linha reta também, tá tudo ótimo. E o Vzinho fica assim. Aqui eu posso arredondar. Se ficar complicado, faça do jeito que você se sente mais confortável. E por mais que você ache que seu desenho não tá bonito, continua, tá bom? Nós só vamos ter noção quando o desenho estiver acabado. Então, tem que esperar um pouquinho para ter noção do resultado. Ok, posso fazer mais uma folha aqui. Essa vai estar aqui atrás. Vou fazer a mesma coisa. Faço um arredondado. Os veios aqui da folha. E já está. Prontinho, agora eu vou fazer umas folhinhas a mais, tá? Eu vi assim no desenho umas folhas que eu adorei, por acaso. Então, nós vamos fazer aqui um traço para a lateral. E aí eu vou construir aqui os galhos para essas flores, tá? Essas folhas. Eu não preciso construir todos agora, só que vai ser assim. Vai ser como se fosse um balão de aniversário. Aqui em cima é arredondado e aqui embaixo é assim. Vou fazer aqui a mesma coisa, balão de aniversário, arredondado em cima e aqui fecha aqui embaixo. Aqui eu puxo mais um galho para baixo, faço a mesma coisa. E vou fazer aqui uma que vai estar embaixo dessa daqui. Então, eu faço o arredondado, mas eu não vejo terminar, ok? Ela para por aqui. Eu não vejo a continuação, mostrando que essa tá aqui em cima dessa folha. E aí, nós podemos fazer uma parte aqui, um círculo de novo, arredondado. Uma parte grande, tá? Pode ser até maior que essa, vocês que decidem. E vou fazer um núcleo. Só que esse núcleo eu vou tentar fazer um pouco menor que esse aqui, tá? Porque a margarida tem um núcleo menorzinho e as folhas são bem compridas.
Eu já vi que não tá no centro, pra mim não importa, tá? Mas nós podemos corrigir isso aqui com a marcação, olha. Eu vejo a marcação aqui e aqui com a ponta. Aqui eu faço a mesma coisa, marcação. E aqui embaixo, marcação. Pronto. Então, eu já vi que não tá aqui, eu posso corrigir um pouquinho. Na minha percepção, parecia que estava ainda mais descentralizado, né? Mas pronto. Aqui, o núcleo. Eu vou fazer pétalas grandes. É bem parecido com o girassol e com isso aqui também, com essa flor que eu não sei o nome. Então, eu vou fazer uma pétala. Aqui a diferença é que eu posso fazer elas de qualquer lado, tá? Eu não preciso seguir uma coisa. A única coisa que eu vou seguir é o formato aqui. Ela é arredondada aqui em cima, mas aqui embaixo ela encontra um pouquinho, tá? Então eu vou puxar um pouco. Ela não vai se manter toda igual. Pronto. Posso fazer outra aqui, um pouco mais afastado. Essa é bem fácil de fazer. Olha, aqui ficou muito mais larga do que esta. Eu, inclusive, posso medir com lápis, sempre que quiser, para ver, assim, mais ou menos a largura que eu quero e tal. Ou eu posso fazer aleatoriamente. E eu vou sempre manter aqui o meu desenho no círculo. Essa é a parte principal. Isso vai fazer com que essa margarida não fique tão estranha assim, porque se nós formos desenhar sem o círculo, geralmente fica uma pétala maior que a outra e tal, fica muito estranho. Inclusive, olha, nós vamos seguir sempre um ritmo quando tem o círculo. Oi pessoal, vou interromper aqui só um segundinho. Eu fiz aqui um desenho anterior a este. Eu gostei mais do resultado aqui. Essas pétalas são todas da primeira camada e elas estão bem mais próximas. Vocês estão vendo? Aqui é uma pétala, aqui já é outra, aqui já é outra e todas elas estão na primeira camada. Outra coisa que eu queria explicar é que pode facilitar muito mesmo acrescentar linhas aqui horizontais, linhas verticais e depois essas linhas aqui diagonais e tal, tá bom? Porque pode ser complicado construir assim livremente e tal e perder um pouco essa marcação das pétalas, tá? Para que elas fiquem mais direitinhas e não comecem a curvar tanto. Pronto, então vamos continuar aí. Essa aqui, estão vendo que ficou com uma curva. Eu não gostei muito, mas ela vai ficar assim, tá? Eu vou deixar só essas assim na parte de cima, a primeira camada. E vou começar a fazer as outras camadas. Então, para isso, eu posso começar a sobrepor. Então, isso significa que eu não vejo toda essa pétala, não é isso? Nós podemos lembrar de fazer o sombreado. Aqui eu não gostei nada dessa pétala, estão vendo? Agora que eu terminei o desenho, eu consigo ver que ficou muito estranho esse arredondamento aqui, ela ficou muito maior, não gostei, então eu apago. Eu vou ter que apagar mais do que uma pétala, porque eu preciso criar o espaço aqui novamente, não é isso? E aí, ao invés de curvar ela aqui, eu tento fazer ela um pouco mais linear. Olha, e aí ela fica com um formato bem melhor. Posso melhorar isso aqui, que eu ainda achei ela um pouco curvada. Eu resolvi corrigir algumas pétalas aqui a mais, que eu não gostei muito do resultado. Então,
eu coloquei umas pétalas que estavam assim pra trás, pra frente. É só apagar e colocar mais pétalas assim pra frente. Aqui eu deveria reforçar todas as linhas e tal. Posso fazer os sombreados, tá? E aí eu vou fazer essas linhas, como eu tinha dito, como eu interrompi aí o vídeo pra falar. Essas linhas guias que elas ajudam bastante, tá? Eu só lembrei agora no final. Eu reforço o núcleo e vou fazer a sombra exatamente igual eu fiz nessa aqui do lado. Então o sombreado vai ser assim um pouquinho mais claro. E esta parte aqui do núcleo vai ter pontinhos. E como eu fiz aqui essa sombra desse lado, eu vou fazer essa sombra com pontinhos. Posso fazer esse semicírculo. Então aqui vai ter muito mais pontinhos do que aqui. Aqui são pouquinhos, estão vendo? E aí assim eu já construo essa sensação de sombreado. Posso fazer mais e mais pontinhos. Posso passar aqui o grafite bem clarinho, para não dar essa escuridão toda e sim ter essa noção de luz e sombra. Ok, aqui eu também posso fazer trevos. Qualquer flor que eu for fazer, qualquer coisa, vai ser essa base aqui, um círculo, tá? Núcleo. E eu vou fazer bem parecido com essa flor, delimitar as pétalas. E aí eu delimito que tem 3, não vão ser 4. Ou se você quiser fazer seu trevo de 4 folhas, o desenho é seu, é claro. Então, sinta-se à vontade. Aqui essas pétalas, elas vão se tocar, tá bom? E eu vou fazer como se fosse aqui um coração meio achatado, que é o formato do trevinho. Pronto. Vou fazer aqui mais um dele. E aí eu faço essa circunferência aqui atrás desse trevo, tá? Então, eu coloco o círculo. Eu posso fazer aqui essa marcação bem clarinha, ou eu posso nem fazer. E eu sei que ela continua daqui em diante, ok? Depende de como você prefere, se você quer ver ou não onde é que se encerra esse trevo. Eu vou construir as 3 pétalas aqui. Não sei se isso seria bem pétala, porque trevo é folha e não flor. Aí aqui eu faço o arredondamento, coração, coração e coração. Vou fazer uma flor parecida com essa, só que só as 4 pétalas. Então, também vai ser isso aqui. Faço aqui o círculo, núcleo, 4 pétalas. Só que aqui eu vou fazer bem fininha, parecida com a margarida. E arredondo em cima. Parece com a margarida e arredonda. Aqui também. São 4 pétalas certinhas. Pronto. Eu posso encher esse desenho dessas pétalas aqui. E aqui eu vou fazer tracinhos assim. E aqui também. Pronto. Vou fazer mais uma dessas aqui. Faço uma pétala pra cá, olha, arredondo mais. Ela não tá bem no centro. Aqui eu faço a mesma coisa. E aqui. Se vocês quiserem, tem aí exercícios de círculos e tal. Eu acho que ajuda bastante mesmo a fazer a maioria dos desenhos, né? Porque nós precisamos fazer muita figura geométrica. Então, os exercícios parecem muito simples e tal, mas eu acho que ajudam imenso. Aqui eu posso fazer uma linha sobreposta. Eu achei que ficou muito próximo daqui, mas vou fazer assim mesmo. E aí eu faço mais folhas, então essas aqui vão ter o formato de gota mesmo. Então eu faço assim um traço e faço a gota um pouco abaixo desse traço. Então, pronto. Aqui. Essa aqui eu poderia até cortar um pouco aqui no desenho, tá? Não tem problema. E só mostrar metade dela. Aqui. Acho que assim tá bom. Faço umas aqui escondidas. Fica assim. Esse aqui ficou um pouquinho estranho, então eu tenho que inclinar essa linha aqui. Posso até fazer mais uma aqui. Um pouco em pé, só para elas não ficarem todas iguaizinhas. Então,
tudo bem aqui. Vou fazer aquela folha grandinha e aí ela puxa assim. Ela lembra muito essa, tá? Só que ela vai ser mais comprida, então quase uma gota achatada e puxa lá pra cima. Aqui eu também puxo uma achatada. É bom fazer com a mão assim mais leve, tá? Porque senão faz aqui a marcação sem fluidez e tal. Deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, ficou estranho. Eu vou corrigir. Essa aqui eu achei que ficou muito arredondada, mas pronto, vai ficar assim. Eu posso afinar um pouco ela depois. Aqui eu posso fazer uma continuação, não consigo ver aqui. Deste lado a mesma coisa. Eu não preciso fazer elas uma do lado da outra, tá? Eu vou fazer essa aqui um pouco mais acima. Posso arredondar um pouco mais isso aqui. Ainda não achei que ficou bom. E faço uma linha aqui no meio. Posso fazer uma última pétala aqui. Pétala não, folha, não é? Só que sem ser também pra cima, porque essas duas estão pra cima, então essa eu já puxo um pouco pra baixo pra ficar diferente. Aqui eu posso fazer mais florzinhas, então eu decido se eu quero trevo, se eu quero a outra rosa. Vou fazer mais trevinhos, então separo 3 espaços. Aqui também. Faço aquele coração achatado. Se o vídeo estiver muito rápido, pause e faça no seu tempo. Se não, dá para ir pulando também, se estiver muito lento. Cada um desenha no seu tempo, tá? Não tem essa cobrança aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um círculo. E aí eu faço pétalas como se fosse o trevo. Só que agora, pronto, todas as pétalas se tocando aqui. Passo aqui. Posso fazer aqui 2 círculos, núcleo, núcleo, e aí eu vou fazer as margaridas miniaturas. Então, pétala grande. Eu poderia fazer também as linhas, tá? Eu vou fazer aqui só para mostrar a vocês, olha. Porque aí ajuda a guiar. Então, eu faço a folha aqui no centro. E aqui no centro. E aí eu faço aqui a segunda camada. Nada demais. Aqui, inclusive, eu posso fazer uma cópia desta aqui, tá? Então, pronto, não precisa ser exatamente o mesmo formato. Parece uma margarida mais arredondada. Faço as 4 pétalas, ao invés de fazer assim que dá mais trabalho. E aí eu faço só essa parte aqui de trás. Ok. Posso fazer aqui mais folhas dessas grandonas assim. Então, eu posso fazer uma aqui que fica atrás do trevo. Olha, ele pode vir, inclusive assim, mais alto. E depois faz assim. Outra aqui, que acho que vai até ficar por cima aqui. E aqui ficar atrás dessas que já estão delimitadas. Aqui eu tento arredondar, faço aquele V, como já expliquei. Vou criar aqui essa pétala um pouco maior do que eu tinha feito. Vou aproveitar até essa curvatura aqui e criar esse veio aqui do meio. Eu posso colocar o sombreado aqui, tá? Porque essa flor tá em cima aqui da folha. Posso não construir nenhum sombreado. Não existe uma obrigação aí no desenho, ok? Faça do jeito que você acha mais bonito, que você gosta mais, que é isso que importa de verdade.
Aqui no trevo nós também podemos desenhar esses tracinhos, tá? É só um traço arredondado. Aqui eu fiz a mesma coisa, ok? Ele pode seguir pro mesmo lado ou podem ser lados opostos, tanto faz. E agora, por último, vou fazer mais uma flor, uma folha, no caso, igual a essa aqui, que eu gostei bastante de ver. Então, faz tipo balão de aniversário. Aqui, faço um arredondado. Pode esconder aqui metade dessa folha. Aqui, nessa parte de cima também, pode esconder metade. Eu tento mostrar um pouco da folha. Aqui eu posso fazer para baixo. Sempre com esse formatinho assim, arredondado na parte de cima. E essa parte de baixo um pouco achatada. Vou fazer mais duas partesitas e pronto. Essa tá ali atrás. E essa vou colocar um pouco pra cima, já que essa tá inclinada. Prontinho, pessoal. Eu adiantei aqui, acrescentei essas 3 folhas. Acrescentei uma flor exatamente igual a esta aqui em cima, aqui embaixo. 3 trevos aqui, coloquei eles, e eu acrescentei folhas aqui, e inclusive aumentei o tamanho porque eu não gostei muito. Então, teve aqui essa diferença das folhas, 3 folhinhas, puxa para baixo o arco e puxa para os lados, faz as 3 folhas. Aqui, a flor, no caso, é bem parecida com esta, só que eu fiz só o centro com esses tracinhos. Aqui eu coloquei todos os tracinhos nelas, nas pétalas, ok. Pronto, aqui acrescentei 3 trevos. Foram 3 circunferências sobrepostas, tá bom? Esta aqui foi a primeira, ela tá em cima, esta tá sobreposta e esta aqui seria... pronto, ficou quase que também sobreposta só esta, tá bom? Então, pronto. Faço aqui os tracinhos. Prontinho. E se vocês quiserem pausar aqui para ver exatamente as modificações que eu fiz, eu apaguei essa folha, cresci aqui, tá? Fiz todas essas... Aqui acrescentei essa parte de baixo, porque eu achei que tava muito estranho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar alguma coisa de útil, que tenha acrescentado alguma informação aí a vocês. Eu fiz esse desenho antes, que ele serviu de base, então eu tinha feito essas florzinhas também estilo coração. Eu vi um desenho, então eu amei o desenho, eram umas flores dentro de um envelope. Eu sei que eu não posso divulgar outras redes sociais aqui, mas pronto, infelizmente... acontece porque eu vejo muitos desenhos, eu adoro, eles me inspiram, eu tento modificar e fazer do meu jeito, claro, é mais uma inspiração, mas muitas vezes eu uso o desenho mesmo como base e é por ele que eu faço isso, porque eu não sou essa pessoa criativa assim, tá? Então, muitas vezes um desenho ajuda imenso e eu gostaria de deixar aqui nos comentários ou na descrição qual é a referência e às vezes eu fico sem saber por causa de ser de outra rede social. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham um ótimo dia. Espero ter acrescentado qualquer informação útil que seja. Espero ter ajudado vocês de alguma forma mesmo. Muito obrigada, tenham um ótimo desenho, um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!